Boa noite, Erev Tov, Shalom. Sejam bem-vindas a este estudo do livro de Daniel. Nós estamos no capítulo 6. Na aula passada nós falamos sobre Daniel que foi então pego, naquela armadilha que os inimigos fizeram contra ele, mas é claro, Daniel é inocente de tudo. Então nós vamos agora, a partir de hoje, nós vamos ver a postura de Daniel e o que vai acontecer diante deste homem de fé lançado na cova dos leões. Então, o coração de Daniel, nós vemos no versículo 10 do capítulo 6, que ele estava com um espírito de louvor, de gratidão. Vamos ler a Bíblia? Senhor, nós queremos agora, nesta hora, abrir o livro de Daniel, no capítulo 6, e pedimos que o Senhor nos ensine cada letra, cada palavra, que possamos ver a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, de como o Senhor socorre os teus servos. Obrigada, Senhor, por essa palavra que temos em nossas mãos, a Bíblia, a santa palavra de Deus. Oramos agradecidas em nome de Jesus. Amém. Vamos ler juntas? Daniel capítulo 6, a partir do versículo 10. Depois, então, que Daniel soube do edito que estava assinado pelo rei Dario, ele entrou na sua casa e, ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes ao dia. Ele se colocava de joelho e orava e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram junto e acharam Daniel orando e suplicando diante de Deus. Então foram correndo se apresentar ao rei Dario e, a respeito do edito real, disseram: porventura o Senhor não assinou um decreto pelo que todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem pelo espaço de 30 dias, se não fosse a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, sim, é verdade, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo: esse Daniel, que é filho dos cativos de Judá, uma pontada de antissemitismo aqui, né? Não tem feito caso a ti, ó rei, e nem do edito que assinaste, quer dizer, ele não faz caso de ti e nem tampouco desse decreto real. Antes, sabe o que ele fez? 3 vezes por dia, Daniel faz a sua oração. Versículo 14. Ah, quando essas palavras caíram no ouvido do rei, que coisa terrível! O rei, ouvindo essas palavras, ficou penalizado e a favor de Daniel. E ele propôs, dentro do seu coração, livrá-lo. Pensa como ele amava Daniel, como ele desejava que Daniel fosse sempre o seu braço direito ali. Era o ministro preferido dele. E agora ele caiu nessa armadilha. Ele queria livrá-lo. E até o pôr do sol, ele trabalhou para salvá-lo. Mas, então aqueles homens novamente, no versículo 15, foram junto ao rei e disseram: sabe, ó rei, olha a lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. E eles rindo por dentro, né? Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel. Ele estava de mãos atadas. E lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: olha a declaração, gente, que ele faz. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O teu Deus, Daniel, a quem você serve continuamente, ele te livrará.
E 17, foi trazido uma pedra posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não mudassem a sentença acerca do profeta Daniel. Então o rei se dirigiu para o palácio. Ele passou a noite em jejum. Ele não deixou trazer à sua presença nenhum instrumento de música e fugiu dele o sono. Não conseguiu dormir. Versículo 19. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levanta, ele não manda recado para ninguém. Ele mesmo foi às pressas. Até onde? A cova dos leões. Versículo 20. E chegando-se à cova, ele chamou por Daniel com uma voz tão triste e disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Versículo 21. Então Daniel falou: Rei, ó rei, vive para sempre. Isso é um milagre, gente. Versículo 22. Daniel continua explicando aqui, né? O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que se não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei. Eu não tenho cometido nenhum delito, nenhum mal. Versículo 23, então o rei muito se alegrou em si mesmo e tirem Daniel logo dessa cova. Assim que Daniel foi tirado da cova, nenhum dano se achou sobre ele. Por quê? Marque esse motivo. Por que nenhum dano se encontrou em Daniel? Porque crera no seu Deus. Olha o verbo crer aqui, gente, que aparece mais de 90 vezes no Evangelho de João. Versículo 24. E ordenou o rei Dario que fossem trazidos aqueles homens, sim, os inimigos de Daniel, que tinham acusado, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. Que horror! E ainda não havia chegado ao fundo da cova e os leões se apoderaram de todos eles, coisa terrível, e eles lhe esmigalharam todos os seus ossos. É claro que Daniel não ficou feliz com esse final trágico, mas nós vemos aqui que foi a medida tomada pelo rei Dario. Versículo 25. Agora é uma declaração tremenda. Então Dario escreveu a todos os povos, as nações e línguas que moravam em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Shalom. A mesma coisa que Nabucodonosor, ele escreve, ele começa o seu decreto falando, testemunhando sobre o Deus verdadeiro, o Deus Altíssimo. E aí, no versículo 23, ele fala: da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre, o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, ele livra, ele opera milagres e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Versículo 28. Este Daniel, pois, prosperou tanto do reinado de Dario, o Medo, e no reinado de Ciro, o Persa. Palavra do Senhor. Amém. Nós paramos no versículo 10, que o coração de Daniel, agora voltando, estava cheio de louvor, mesmo sabendo que ele estava passando por aquela provação.
Então, um homem, né, um idoso aqui, ele estava à face da morte, no versículo 10, e dava graças a Deus. Então, Daniel louvava a Deus por quê? Mesmo nesse momento da morte, porque ele nunca ficou sem motivos para louvar a Deus. Assim deve ser a nossa vida. Devemos ter muito mais motivos para louvor do que pedir, do que reclamar, nada de reclamar. Não devemos fazer nada por contendas, murmurações, mas sim ter um coração grato, um coração que louva, que elogia, que enaltece o nome do nosso Deus. Deem graças a Deus em tudo. Essa é a vontade de Deus para com cada um dos seus filhos. Então, olhemos sempre para cima, vamos fazer como Daniel, agradecendo a Deus por todas as bênçãos. Então, no coração de um servo, uma serva de Deus, a gratidão nunca deve estar ausente. E mesmo neste período de dura provação na vida, seja a enfermidade, seja um motivo de perseguição, aqui no caso de Daniel foi uma perseguição, e aí no versículo 6, aqui agora, versículo 11, então aqueles homens foram junto, acharam Daniel orando e suplicando agora diante de Deus. Muito bem, então era isso que eles queriam, né? Depois que Daniel ouviu, eles falaram, agora vai ser muito fácil, a gente já vai ter a prova e vamos então levar esse Daniel para a cova dos leões, é hoje mesmo. Vamos recordar a nossa divisão? Nós vimos que do verso 1 até o versículo 9, nós vimos que trata do plano trapaceiro. Os invejosos querendo puxar o tapete do idoso Daniel que foi promovido, mesmo no final da vida, hein? Quanta gente pensando aí na aposentadoria, Daniel firme e forte, trabalhando e sendo um destaque ali. Dos versículos 10 ao 18, nós vimos a perseguição traiçoeira, nós fizemos a leitura. Dos versos 19 até o 24, a preservação total do servo de Deus. E dos versos 25 até o 28, a proclamação tremenda de Dario. Ele pôde então constatar o Deus verdadeiro, único, que é o Deus de Daniel. Então essas são as divisões, já deve ter anotado. Então dos versos 10 até o 18, nós vemos que assim que o documento foi assinado, Daniel sabia que tinha sido enredado, ele sabia desse trama, dessa armadilha, e a sua reação diante de toda essa situação de vida ou morte foi continuar a orar normalmente, era um hábito, isso fazia parte da vida de Daniel. Ele entra no quarto, nós vimos no versículo 10, com louvor, com gratidão, exaltando a Deus. E isso deve ser também a nossa vida. Sempre devemos ter muito mais motivos para louvar a Deus. Aí, claro, a comissão já espiando ali, acusando Daniel, pegou ele no fraga e falou, agora ele transgrediu a lei dos medos e dos persas. Agora a gente se livra, né, dessa pedra no caminho, essa pedra no sapato. Então, qual foi a reação do rei Dario? Dario, ele mostrou um transtorno por ele ser tapeado. E Dario deseja demover o decreto por devoção a Daniel, que tanto ele admirava, né? Nós vemos aqui no versículo 14, ele propôs no seu coração livrá-lo até o pôr do sol. Ele trabalhou para salvá-lo, mas não tinha como mudar, né? Então, a reação de Dario foi transtorno, aflição, porque ele caiu numa cilada que ele próprio legislara, e isso revela o quê? O dilema que estava sobre a pressão da sua própria corte. Imagina
como não ficou o pensamento, como que não ficou os sentimentos de Dario. Ele realmente estava de mãos atadas, ele não podia fazer nada. Como no versículo 15, não assinastes, então agora tem que cumprir. Falou, tá falado, não tem como revogar. E bem diferente da reação de Daniel, né? Daniel calmo, sereno, tranquilo, entra no seu quarto, as janelas abertas na direção de Jerusalém, que era o costume de como ele sempre fez isso, ele nunca mudou e não seria agora que ele iria mudar o seu hábito de orar ao Deus vivo. Então a ordem da sentença veio. Então a pressão acabou por fazer com que o rei cedesse. Então, não tem o que fazer. A sentença que ele menos queria pronunciar para Daniel foi executada, mas não sem uma, como se fosse uma oração, né, gente? Essa declaração que ele fez, que o Deus de Daniel o livrasse, o teu Deus, Daniel, quem você continuamente serve, ele te livrará. Versículo 16. Então a sentença sobre Daniel não poderia ser mudada, isso ficou claro aqui. O rei Dario ficou mais preocupado, pois ele passou a noite em claro, recusando tanto alimento, né? Ele fez um jejum aqui, e também diversões. Ele não queria música, ele não queria distrações. Isso é o significado do jejum, é você se abster das coisas. Você não quer comer, você não quer ouvir, você não quer música, você quer ficar isolado. É assim que o rei quis, mas ele estava no sentimento de luto, porque, claro, Daniel iria morrer, e isso estava na cabeça do rei. Então fugiu dele o sono, né, como nós vemos no versículo 18. Olha, gente, nesse verso nós vemos que o tratamento que Daniel recebeu não foi justo. E o rei sabia disso. Agora, nós vamos ver aqui no versículo 19 que pela manhã, ao romper do dia, o rei se levanta e vai depressa para a cova dos leões. O rei Dario muito mais preocupado do que Daniel. Talvez Daniel tivesse ali orando, recitando versos, enquanto o rei Dario nem o sono veio, o sono fugiu. Aí no versículo 17, voltando um pouquinho, foi posta uma pedra sobre a boca da cova. Ah, tá, sobre essa pedra que eu quero falar, né? Para que ninguém mudasse de ideia e tirasse ele dali, tá? Então ele sela com seu anel e com o anel dos seus senhores, no versículo 17, para que não mudasse essa sentença acerca de Daniel. Por quê? O anel do rei Dario e o anel dos seus senhores. Porque lembra, são dois reinos, o reino dos Medos e dos Persas. Então os dois selaram, os dois reinos. Então os dois partidos políticos poderiam agir independente do outro. Um fazia e o outro teria que estar em concordância, os dois tinham que estar juntos. E quando isso estava de acordo, então descartava qualquer possibilidade de alguma intervenção clandestina. Então foi aprovada pelos dois impérios, os medos e os persas. E aí a gente lembra do quê? Da crucificação do Senhor Jesus. Lembra quando foi sepultado e também foi mandado colocar uma pedra, lembra, no sepulcro? Então eles foram, mantiveram o sepulcro, lacrando, significa selando a pedra e deixando ali a guarda, para que ninguém fosse lá e tirasse o corpo do Senhor Jesus. Isso está lá em Mateus 27, versículo 66. A gente comparando, né? Lembrando. Mas quando a gente vê que, agora sim, no versículo 19, pela manhã, ao nascer do sol, o rei se dirige ansiosamente à cova dos leões.
E quando ele chega, chama por Daniel com aquela voz bem triste. Esse triste aqui é como um lamento fúnebre. Daniel, servo do Deus vivo. Então a gente vê Deus vivo. Vamos fazer um exercício aqui. Deus vivo, que Dario, um rei que não conhecia o Deus vivo. Mas Daniel era a testemunha desse Deus vivo, mas ele ainda não conhecia. Então, Deuteronômio capítulo 5, deixa eu ler com vocês aqui. Eu anotei outros versículos, depois se vocês puderem, confiram. Vale a pena. Então, vamos lá. Deuteronômio capítulo 5, versículo 26. Porque quem há em toda a carne que tem ouvido a voz do Deus vivo falar do meio do povo, como nós ouvimos e permanecemos vivo. Olha isso, olha o poder da palavra, da voz do Deus vivo. Aí também tem outras referências, tem Josué 3:10 e esse de Jeremias 10:10. Eu marquei aqui, tá na telinha, vamos ler juntas. Mas o Senhor, Deus, é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. E em seguida vem a resposta de Daniel como a prova viva de que Deus realmente vive e foi capaz de socorrê-lo na cova dos leões. Ele não socorreu dos leões, ele socorreu na cova, estando dentro. Olha isso, gente. Daniel dentro do, né, ali na cova dos leões, o Senhor o socorre na cova. E isso é uma resposta incrível quando o profeta responde, aclamando o rei, né? Ó, rei vive. E aí Deus recompensa sempre, minhas amadas, aqueles que confiam nele. Lembre-se disso. Sempre há recompensas para os filhos, para os servos do Deus vivo. E essa, com certeza, foi a descoberta mais importante que o rei Dario ele pôde fazer. Pense, ele foi ali numa voz triste e agora o seu coração se aquece de tanta alegria e esperança. Então, do mesmo modo como Deus agiu com relação aos 3 amigos de Daniel, lá no capítulo 3, enviando um ser sobrenatural, um anjo, para proteger e livrar o seu servo fiel, nós encontramos aqui também no capítulo 6, que Deus enviou o seu anjo, versículo 22, e fechou a boca dos leões para que não fizessem nenhum dano a Daniel. Que não, porque em Daniel não tinha culpa nenhuma, ele era inocente daquela cilada, daquilo que estava acontecendo. E as escrituras nos ensinam que os anjos são seres espirituais criados com o propósito de servir a Deus. Então isso a gente pode conferir em Salmo 104, versículo 4, Hebreus 1, de 1 a 14. Depois vocês leiam Hebreus 1, de 1 a 14. Eles são anjos, né? Ministros de Deus. Então Deus, ele não removeu a fome dos leões ali, voltando a falar ali daquele ambiente. Vamos olhar lá para dentro da cova, Daniel e os leões famintos. Sim, eles continuavam famintos. Deus não tirou a fome desses leões. E Daniel estava ali, poderia ser devorado, mas ele enviou um mensageiro celestial para manter a boca daqueles animais ferozes, os leões, fechada, e as suas garras distantes do profeta de Deus, versículo 22, que nós constatamos. O rei Dario se alegrou sobremaneira com aquele livramento do seu conselheiro favorito, Daniel, e ordenou prontamente: tirem Daniel, pois ele está vivo. Então aquele idoso profeta emergiu diante dos olhos incrédulos, tanto do rei Dario e de seus servos, sem nenhum
arranhão. Tudo por causa da sua fé. Tudo porque, como está aqui no versículo 23, ele crera no seu Deus. Crer em Deus. Crer somente e Deus te atenderá. Crê somente e tudo mudará. Crê somente em Deus que sempre dá. Crê somente e sempre. Da mesma maneira que as chamas não poderiam queimar e nem mesmo o cheiro da fumaça impregnar sobre as roupas dos amigos de Daniel, nem um fio de cabelo foi queimado lá no capítulo 3. Aqui, igualmente no capítulo 6, né, fazendo essas comparações, né, nós vemos que os leões não receberam permissão de nem mesmo tocar no profeta de Deus. Gente, olha a noite que ele passou ali. E quantas coisas eu acho que Daniel não poderia ter refletido. Ele, um homem diante de animais ferozes. Mas Daniel tinha algo muito mais precioso. Ele tinha o contato com as Escrituras. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele sabia sobre o reino de um verdadeiro Deus de justiça, de retidão. E aí, vamos continuar aqui, né? Versículo 22. O rei muito alegre. Quando ele foi tirado, né? Então ele mandou tirar Daniel. Tá. Então vamos aqui, ó. Quero fazer uma comparação de como Daniel foi tirado da cova dos leões. Lembra do profeta Jeremias? Você já leu esse livro? Fantástico, né, gente? Muito lindo esse profeta. Se Deus nos permitir, ainda poderemos um dia estudar o profeta Jeremias. Tantos profetas maravilhosos, né? Mas esse profeta Jeremias era o que estava ali junto com Daniel no tempo do cativeiro, né? Pelo menos é o que a gente vê aqui nos escritos de Daniel. Então, Jeremias 38, esse capítulo aqui vai falar sobre o etíope Ebed-Meleque, que salva o profeta Jeremias de uma cisterna. Eu não vou ler todo, mas vamos ler a partir do versículo 10. Então deu ordem o rei Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que ele morra. Então tomou Ebed-Meleque os homens consigo, ele foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali algumas roupas usadas, uns trapos, e aí ele desceu todos esses trapos e roupas a Jeremias ali naquela cisterna, por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estas roupas, esses trapos, debaixo das axilas, calçando as cordas, e assim Jeremias o fez. E aí então eles puxaram o profeta Jeremias com aquelas cordas e tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no átrio da guarda. Até aqui, né? Então vamos comparar agora. Tá. Eu coloquei aqui crônicas. Porque fala do Zedequias. Vamos ler mais um pouquinho. Eu coloquei 18. Quando eu coloco aqui até o versículo, então tem que ler. Então o rei Zedequias, agora já saiu Jeremias da cisterna, né? O rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença à terceira entrada da casa do Senhor e lhe disse: eu quero te perguntar uma coisa. Não me escondas, disse Jeremias a Zedequias. Se eu te disser porventura, você não me mata? E se eu te aconselhar, você vai me atender? Então Zedequias jurou secretamente a Jeremias, dizendo: tão certo como vive o Senhor, que nos deu a vida, eu não vou te matar, e nem vou te entregar na mão desses homens que procuram tirar a tua vida. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: se te renderes voluntariamente aos príncipes do rei da Babilônia,
então viverá a tua alma. E esta cidade não será queimada, e tu viverás tranquilamente, tu e tua casa. Versículo 18, aqui que está o problema e aconteceu, né? Mas se você não se render aos príncipes do rei da Babilônia, que é Nabucodonosor, então você vai ser entregue essa cidade toda nas mãos dos caldeus, eles a queimarão e tu não escaparás das suas mãos. Agora, Crônicas vai nos dar detalhes da reação do rei Zedequias. Olha que legal, gente. Olha a Bíblia conversando com ela. Segunda Crônicas 36, eu vou ler a partir do 11. Isso mesmo. O cativeiro de Judá. Olha isso, gente. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus. Por quê? Porque ele não se rendeu. Ele não fez aquilo que o profeta disse, né? O qual matou seus jovens à espada na casa do seu santuário, não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados de idade, ou seja, os idosos. A todos os deu em tuas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grande e pequenos, tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei, dos seus príncipes, tudo ele levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Então aqui a gente entende qual foi a atitude, né, de Zedequias. Ele não deu ouvidos à voz do profeta Jeremias. E aí aconteceu, e ele foi avisado. Se você se render, irá tudo bem. Mas se você não se render, olha aqui, ó, a casa queimada da casa do Senhor, derribaram os muros de Jerusalém, todos os palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada, estes foram levados para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e seus filhos, até, olha o até na Bíblia é tempo, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de quem? Daquele que foi tirado lá da cisterna? Qual o nome desse profeta? Jeremias. Até que a terra se agradasse dos seus sábados. Por isso aqui, ó, o motivo aí do cativeiro. Todos os dias a desolação repousou até que os 70 anos se cumpriram. E aí vem o decreto de Ciro. Você vê como tudo vai se encaixando? É maravilhoso isso, né? É formidável a palavra de Deus. Mas vamos voltar aqui a Daniel 6, que é o nosso objeto de estudo nesta noite. Ele foi então tirado ali da cova dos leões, foi libertado. E versículo 23. E te levantaste contra o... Desculpa, gente, eu estou lendo o versículo 5. Desculpa. Versículo 23 do capítulo 6. Agora sim. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, mandou tirar Daniel da cova, e assim Daniel foi tirado da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Que coisa maravilhosa. Foi um milagre, né? E Hebreus 11:33 nós lemos: os quais, a galeria da fé, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas e fecharam as bocas dos leões. Hebreus 11:33. E Daniel cria, como ele cria, num reino perfeito, de paz, de justiça, que viria através do Messias, o ungido, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, agora vamos pensar, né? Daniel ali com os animais. Se ele cria no reino, olha que bacana também a gente pensar nisso, porque nenhum dano aconteceu com Daniel. Ali é um homem com um animal feroz. Vamos ver agora o profeta Isaías. Volta um pouquinho de Jeremias. Isaías capítulo 11. Tem muitas outras profecias, tá? Mas essa daqui
só para mostrar para vocês a riqueza do que talvez estivesse na vida de Daniel, no pensamento de Daniel, porque ele cria em Deus. Olha que coisa linda, gente. Isaías 11 fala sobre o reinado que vai ser pacífico no tempo do reino messiânico. Então aqui vai falar do reino do Senhor Jesus, que vai ser próspero, capítulo 11 de Isaías, tá? Então, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, um remanescente. Repousará sobre ele quem? Sobre esse remanescente, esse descendente que vai vir de Jessé, tá bom? Da genealogia. Então, sobre ele, que nós sabemos que é o Messias, que é o Senhor Jesus, virá o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento, o Espírito do conselho, o Espírito da fortaleza, o Espírito do conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. 7. Olha que legal, 7 é o número da perfeição. Vai se deleitar no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, não repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas como ele julgará? Julgará com justiça os pobres, decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, ele vai ferir a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, isso no reino. Olha a paz. O leopardo vai se deitar junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos. Você vê isso hoje? Esse é um reino por vir. E um pequenino, uma criança, os guiará. Uma criança. A vaca e a ursa pastarão juntas. Isso não acontece hoje, gente. O reino está por vir. As suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi. Eles vão dividir a sua refeição juntos, sem um devorar o outro, né? Versículo 8, a criança do peito brincará sobre a toca da serpente, e o já desmamado meterá a mão na cova da cobra. Não se fará mal nenhum, nem dano algum, em todo o seu santo monte. Talvez isso passasse pela mente de Daniel naquela noite, vendo e tendo cuidado do mensageiro de Deus, um anjo novamente ali, cuidando, protegendo, sendo mandado por Deus. Ele tirou uma palhinha, né, do que vai ser o reino messiânico. Não se fará mal nenhum, dano nenhum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. No reino messiânico, o conhecimento do Senhor encherá toda a terra, como as águas cobrem o mar. Que coisa maravilhosa! Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé, que é o Senhor Jesus, que veio, né, da tribo de Davi, que está posta por estandarte de todos os povos, e a sua glória lhe será a sua morada. Gente, dá para ler até mais aqui. Depois vocês continuam nesse lindo capítulo falando sobre esse reino vindouro. Então, Isaías agora é 65, por favor. A gente está aqui no 11, vamos no 65. 65, versículo 24. E será que, antes que clamem, eu responderei. Isso imaginando, tá? Daniel ali
com os leões, naquele momento, tá bom? A gente está imaginando ele com as escrituras ali. Ele não cria em Deus? Sim. Então a palavra estava no seu ser. Tudo ele via Deus, ele experimentava Deus nas situações. Então aqui, antes que vocês clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando em oração, eu os ouvirei. Lembra do capítulo 9? O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. O leão comerá palha com o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o seu santo monte, assim diz o Senhor. Maravilhoso, né? É um complemento do versículo do capítulo 11. Então, o homem nesse reino, tendo domínio sobre os animais, pensa que reino perfeito é esse? Assim como a criação era antes do pecado, que bagunçou tudo, que arruinou tudo, era tudo perfeito. O homem tendo domínio sobre os animais. Aí a gente vê o que o pecado fez, né? O que ele causou, ele corrompeu tudo. Então, por que as pessoas morrem? Tudo morre por causa do pecado. Esse deve ser o óbito de todas as pessoas. Qual foi a causa da morte? O pecado. O salário do pecado é a morte. Então, quando o Rei, o Senhor Jesus, o Messias, voltar, ele vai reinar a terra e vai governar com toda a justiça. Quando os acusadores, qual foi o fim deles, né? Aí nós vimos aqui no versículo de Daniel, voltando aqui para Daniel, agora é capítulo 6. Então, pela lei dos medos e dos persas, eles teriam que ser lançado na cova dos leões. Então, aquele mesmo leões que deveriam ali pegar os animais, Daniel pegou aqueles acusadores, não só ele, mas também toda a sua família, né? Os seus filhos, as mulheres, e apanharam e esmigalharam todos os seus ossos. Nós temos um ensino profético de que cada pessoa deve morrer pelo seu próprio pecado. Ezequiel 18:4 diz, né, que a alma que pecar, esta morrerá. Então a gente tem um exemplo conforme os padrões comuns daquela sociedade medo-persa, né? Então esse massacre aqui registrado, nós vemos que eles mesmos deram essa finalidade, ó, não só os inimigos serão destruídos, mas também as crianças e as mulheres. Então, ali todos foram levados para a sentença de morte. Então, o fato desses homens maus serem lançados juntamente com toda a sua família, os filhos, as mulheres, isso não está de acordo com a palavra de Deus. Na lei mosaica, vamos conferir aqui, por favor. Volte, deixa Daniel aqui um pouquinho, Deuteronômio. Vamos ver aqui, Deuteronômio capítulo 24. Isso aqui na lei de Moisés, hein, gente? Deuteronômio 24:16 vai nos dizer assim, ó. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, e nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Ou seja, todos, eu sou responsável pelos meus pecados, e assim todos os membros da família, né? Agora, o que nós vemos aqui, voltando para Daniel 6:24, é que a gente vê as consequências da lei pagã. Então, pela lei pagã, vai os homens, as mulheres e as crianças. E, por fim, dos versos 25 até o 27, nós vemos a proclamação tremenda do rei, né? O rei Dario. Então, Deus guardou Daniel para completar a tua obra, porque Deus tinha ainda outros planos para a vida do seu servo. E a gente vê que Daniel, mais uma vez,
mostrou, testemunhou a sua vida ali, não só para os inimigos, né, mas para o rei Dario também, né? Então nós temos esses exemplos aqui. Agora, essa experiência dos falsos acusadores, a gente lembra também do que Deus fala com Abraão. Aqueles que te abençoarem serão abençoados, mas aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então a gente viu que foi uma lei divina, justa, aplicada ali. E nós sabemos até hoje, né? A palavra nos ensina que devemos orar pela paz de Jerusalém. Porque quando nós oramos pela paz de Jerusalém, nós estamos orando para o arrebatamento. Nós estamos orando para que o Senhor venha, para que judeus também se convertam. E eles precisam de salvação tanto como nós. Todas as pessoas precisam de salvação, né? E aí, voltando a falar sobre esses perseguidores, né, que sempre haverá perseguidores, pessoas que vão perseguir os judeus, Obadias, no capítulo 15, ele diz assim, ó, Deus agirá de igual modo contra as nações que buscam prejudicar o seu povo, porque o dia do Senhor está prestes para vir sobre todas as nações. E você será tratado da mesma forma como você tratou os outros. O mal que você fez, esse mal cairá sobre a sua cabeça. Então o decreto lembra também o de Nabucodonosor. O livramento de Daniel na cova dos leões do capítulo 6 é visto como uma prova do reino divino de justiça. Como vai ser no reino messiânico? Haverá paz. Pensa, onde uma criança, um animal feroz, nada de mal acontecerá, porque o pecado não vai existir, né? Então todos terão esse reino de justiça, porque é o próprio Senhor que vai reinar. Então esse reino messiânico é fundamental a toda a história e o seu domínio não terá fim. Nós vimos Isaías 65, Isaías 11. Essa então foi a proclamação, agora voltando, Daniel 6, tremenda de Dario, que ele deu a todos os povos, nações, porque ele viu, ele foi uma testemunha ocular, ele presenciou, ele viu quando Daniel foi lançado e viu Daniel sendo preservado pelo Deus vivo. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, línguas, nações, todos os que moram em toda a terra e disse, paz seja multiplicada. Esse decreto descreve o Deus de Daniel como Deus vivo, aquele que permanece para todo sempre. Amém. Então, mesmo os medos e persas, conquistando ali os babilônicos, nós vimos que Deus é um Deus que não muda. Os versículos 26 e 27 estão numa forma de hino, que mais uma vez, em todo o mundo, nos dias do profeta Daniel, foram proclamadas notícias do grande Deus, que ele é vivo, ele é poderoso, é eterno e ele é maior do que os deuses pagãos, né? Os deuses que não podem nada fazer. E esse capítulo é concluído com uma breve nota histórica, informando que Daniel continua a prosperar no reino de Dario e no reino de Ciro. Daniel capítulo 6 constitui uma profunda ilustração de como Deus cuida do seu povo. Tanto Daniel 3 como Daniel 6 é uma prefiguração do livramento final de Israel e de seus perseguidores na grande tribulação no fim do tempo dos gentios. E na segunda vinda do Senhor Jesus, os perseguidores, os inimigos de Israel e de Deus serão também julgados e destruídos, do mesmo modo que os inimigos de Daniel foram destruídos. Na lição aprendida com Daniel, nesse capítulo lindo, coloque-se sobre a proteção de Deus, ore a Deus que lhe dê graça diante de todas as circunstâncias, que o louvor ao nosso Deus nunca seja ausente nas nossas vidas, mesmo sob pressão do perigo e da morte. Que Deus te abençoe até de repente. E nos vemos na próxima terça, se assim o nosso Deus nos permitir. Laila Tove.